Bom dia, meus queridos perseguidores, tudo bem com vocês? O que vocês estão fazendo da vida? Bom, eu vou dar continuidade naquela questão que eu comecei, que eu estava falando sobre o nosso querido Chico Xavier, né, que é a ideia, a proposta desses vídeos desta série que eu vou fazer exatamente falar a respeito disso. Mais profundamente assim, eu diria que eu quero falar a respeito de alguns temas aqui, alguns paradoxos, algumas coisas assim que a gente tem que observar, como por exemplo, vamos dar início aos trabalhos? Bom, gente, para começar, eu quero dizer uma coisa, que o que seria, né? Já que nós desconhecemos tanto a natureza, já que nós desconhecemos o nosso próprio planeta, você vê, o ser humano, ele está buscando vida além do planeta, mas o fundo do mar, né, as profundezas dos oceanos, é totalmente desconhecida, né? Se bem que nos últimos anos agora foram descobertas, assim, muitas cidades, né, submersas, o que comprova a existência de civilizações antigas, mais antigas do que a nossa. Então, se a gente vive nesse desconhecimento, se nós estamos à mercê assim dessa ignorância, porque nós somos extremamente ignorantes, nós somos talvez nesse contexto, nós somos a raça que está em fase de desenvolvimento, né? É o seguinte, o que é o paranormal? O que seria o que está além das nossas capacidades, está à margem do normal? O que é o normal se nós não nos conhecemos tão profundamente? Se nós conseguimos só há poucos anos, né, desvendar essa questão do DNA, e hoje se estuda mais ainda a questão do DNA, o que é o normal? Aí a gente fala sobre metafísica, a gente fala sobre física quântica, fala sobre Albert Einstein, fala sobre buraco de minhoca. As coisas estão desenvolvendo rapidamente no campo científico e a mentalidade do povo está retrocedendo. Quer dizer, então o que é o normal? O normal. O que é normal, gente? Normal. Responde aí para mim nos comentários. O que você acha que é o normal? O que se estabelece como normal? Então, quando a gente vê, por exemplo, um médium como Chico Xavier, que ele tinha tantos dons, né, que ele tinha essa capacidade de transcender, de acessar essas redes de comunicação que existe tanto nesse cosmo, quanto no plano espiritual, quanto, sabe, era realmente o paranormal ou ele seria o normal? O normal do ser humano não seria ter essa capacidade? Por quê? Porque ele desenvolveu porque ele era normal ou a paranormalidade é um benefício que só ele tinha, que era só ele era capaz disso? Eu queria falar um pouco sobre essa questão da espiritualidade, do espiritismo, da alma, porque é curioso o seguinte, eu com a minha sensibilidade, eu vivi algumas situações assim bastante inusitadas, onde eu me senti anormal, onde eu me senti à margem da normalidade, como eu acabei de dizer. E como esse canal é meu, é pessoal, me pertence, sou eu, porque até aqui eu estou gravando para você que está me assistindo, que
Eu estou falando a meu respeito, eu estou contando as minhas experiências para que vocês me conheçam melhor e, de repente, haverão pessoas que vão se apegar àquelas coisas que eu digo e pessoas que vão simplesmente refutar. Mas, enfim, eu nunca me senti normal, eu sempre me senti à parte desse contexto. Eu sempre achei que estava tudo muito errado, que as coisas que eu vivia não faziam parte do que eu realmente sentia. Eu sempre fui muito deslocado, eu sempre tive muito fora de contexto em várias situações, mas a gente sempre foi seguindo em frente e tentando viver. Aí eu quero falar um pouco da espiritualidade. Quando eu era adolescente, eu cheguei a me consultar com um guia espiritual. Aliás, eu fui levado pela minha mãe, hoje ela é de uma outra religião. Mas na época, convenientemente, ela e as irmãs dela, as irmãs de verdade, as irmãs de sangue dela, frequentavam a Umbanda. E nisso, é, ela praticamente o guia espiritual controlava todos os fatos da vida dela, aconselhava, sabe? E a família tinha que ir lá de finais de semana, muitas vezes, se consultar. Foi uma passagem. E eu ouvi uma série de coisas dizendo que eu tinha dons e que eu tinha essa questão espiritual muito forte, que eu tinha um guia espiritual muito forte, que eu tinha um anjo da guarda que me dava uma certa proteção e que eu viveria muito, uma série de previsões, tá bom. Isso dentro da espiritualidade. É, mas com o tempo a gente vai percebendo que realmente isso acontece. Mas só que parece que existe uma troca. Eu só posso exercer o meu papel espiritual, exercer o meu dom se eu estiver ligado ao, digamos assim, eu preciso ter uma ligação física, material e pessoal com alguém. O que eu quero dizer é o seguinte: eu preciso ter um guia para me guiar dentro de uma coisa que a natureza me deu. Ué, se eu tenho esses dons, eles me pertencem, e por que eu tenho que submeter o meu dom de premonição, o meu dom de digamos assim, de esse dom de sentir a pessoa, de perceber as situações, de ser esse dom que a gente diz que é fora do normal, ele me pertence. E por que eu deveria submeter um dom que me foi dado pela natureza ao conceito, à avaliação de outra pessoa? Se nós arcamos com toda a responsabilidade sobre as coisas que nós fazemos na vida, por que nós vamos deixar que outras pessoas interfiram e manipulem o nosso dom, o nosso pensamento, a nossa vontade, manipulem a nossa vida? Quer dizer, então não me pertence, pertence a outra pessoa. Então é a outra pessoa que deveria fazer aquilo que eu provavelmente faria. Então existe uma troca injusta na questão religiosa, porque nós acabamos nós acabamos nos submetendo, por favor. Acabamos nos submetendo a terceiros sob o pretexto de que você não pode usar aquele dom da maneira que a natureza te deu, porque você tem que seguir uma doutrina. Quem criou essa doutrina? Foi quem me deu o dom? Ou quem de repente quer fazer uso do dom para se favorecer? Então, se nós somos parte da natureza, eu acredito que tudo isso deva fluir de uma maneira extremamente natural. Então, por esse e por outros motivos, eu sempre fugi da questão religiosa. Por várias oportunidades eu fugi da questão religiosa porque a gente sempre encontra alguém que vai discordar daquilo que você pensa naturalmente, do que é do seu interior, da sua crença, da sua visão de mundo, da sua capacidade de observação. E aí tem uma série de religiões, porque existe uma diferença muito grande entre religião e seita. Então,
Existem algumas seitas que, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que essas seitas manipulam as pessoas de uma maneira que o dom natural, aquilo que elas levam dentro de si, não tem valor. Tem que ser realmente desvalorizado para que a pessoa se submeta, para que ela siga a doutrina e para que ela não se desenvolva além do permitido. Então, essas seitas limitantes, elas fazem com que as pessoas não cresçam, porque não é interessante. Não é interessante que a pessoa tenha a independência de dizer que leva Deus dentro do seu coração, que Deus está no seu pensamento positivo, na sua capacidade cognitiva, na sua vontade e nas suas necessidades. Deu para entender? Então tá, gente, olha, eu fico por aqui, eu vou dar continuidade neste vídeo em mais um capítulo e eu vou trazer para vocês algumas experiências que eu tive, que são essas experiências que é considerada paranormal. O que é o paranormal para você? Responde. São essas experiências. Um beijo, meus perseguidores. Paranormal. E deixe seus comentários. Responde aí para mim, por favor. E até o próximo. Responde nos comentários. O que